27 de janeiro de 1945. Soldados soviéticos marcham pelos portões de Auschwitz numa manhã fria, apenas para encontrar um cemitério disfarçado de campo. Armazéns estão abarrotados com quase 1 milhão de peças de roupa, milhares de sapatos, pilhas de brinquedos infantis e então algo que os paralisa. 7 toneladas de cabelo humano cortado das vítimas, embalado e preparado para envio. Mas as pessoas que um dia foram donas desses pertences já se foram. Eles nunca voltarão para casa. Apenas 7.000 sobreviventes permanecem. Famintos, esqueléticos, agarrando-se à vida. Para cada um deles, dezenas de milhares nunca saíram de Auschwitz. Famílias que desceram do trem juntas, desapareceram em poucas horas. Comunidades judaicas inteiras, polonesas, húngaras, francesas, foram apagadas para sempre. Auschwitz não era apenas um campo de concentração. Era uma máquina construída para um único propósito: o apagamento. Os judeus que entraram por seus portões nunca deveriam retornar, e esse é o triste destino deles. Este documentário refaz esse sistema. Como ele foi concebido, como funcionava e como destruiu milhões. Vamos avançar passo a passo, dos escritórios de planejamento em Berlim até as rampas de Birkenau, das câmaras de gás aos crematórios e finalmente ao silêncio da libertação. Ao longo do caminho, ouviremos as vozes dos sobreviventes que caminharam por suas sombras e enfrentaremos o design cruel que garantiu que a maioria não saísse de lá novamente. Porque Auschwitz não é apenas uma história de sofrimento, é uma história de engenharia, burocracia e ideologia, convergindo para eliminar seres humanos em uma escala que o mundo nunca tinha visto. E isso nos deixa com uma pergunta perturbadora. Quando um sistema é construído não para a justiça, não para a ordem, mas para o apagamento, que chance alguém tem de voltar para casa? Junho de 1940, sul da Polônia. A Segunda Guerra Mundial tem menos de um ano, mas o regime nazista já está transformando os territórios ocupados em uma imensa prisão. As tropas alemãs invadiram a Polônia. A SS, a força de segurança de elite de Hitler, tem a tarefa de esmagar a resistência e reorganizar a sociedade sob o domínio racial. Na pequena cidade de Oswiecim, os alemães veem potencial. A cidade fica em um entroncamento ferroviário que conecta Cracóvia, Viena e Berlim. Logo além de seus limites, há um agrupamento de quartéis do exército polonês, vazios, sólidos e expansíveis. O chefe da SS, Heinrich Himmler, ordena que o local seja convertido em um campo de concentração. Seu primeiro comandante, Rudolf Höss, um oficial disciplinado, leal à causa nazista e já experiente nos métodos de repressão. A princípio, Auschwitz é modesto em escala. Os primeiros prisioneiros chegam em junho de 1940. 728 prisioneiros políticos poloneses, homens que resistiram à ocupação, clérigos que não cederam, estudantes suspeitos de atividade clandestina. Eles ficam nos quartéis, cercados por arame farpado e torres de vigilância. A SS os usa para trabalho forçado, construindo estradas, expandindo o campo e extraindo pedras. A morte é comum por exaustão, espancamentos e desnutrição. Mas esse campo inicial, mais tarde chamado de Auschwitz I, é apenas a semente. Em 1941, a política racial nazista se intensificou. A Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, desencadeia uma violência sem precedentes. Himmler e seus tenentes enxergam um novo horizonte, não apenas aprisionar inimigos, mas exterminá-los. Judeus, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos. Estes não devem ser integrados, reeducados ou sequer escravizados indefinidamente. Eles devem ser eliminados. A decisão é deliberada. Em julho de 1941, Hermann Göring assinou uma ordem autorizando o general da SS, Reinhard Heydrich, a preparar o que é chamado de solução final da questão judaica. É uma linguagem codificada, mas seu significado é claro: o extermínio completo dos judeus da Europa. Auschwitz torna-se central para esse plano. Rudolf Höss é convocado a Berlim. Em depoimento posterior, ele relembra o encontro. O próprio Himmler o informa que o Führer ordenou a solução final e que Auschwitz foi escolhido como o principal local de extermínio em massa. Por que Auschwitz? Himmler enumera os motivos:
fica longe das cidades alemãs, reduzindo o risco de atenção pública. Sua localização tem conexões ferroviárias para toda a Europa. O terreno é vasto, permitindo uma expansão sem limites. Hus escuta, anota e aceita a tarefa. A partir deste momento, Auschwitz começa sua transformação de campo de concentração para a fábrica da morte. São feitos planos para uma enorme expansão a cerca de 3 quilômetros de distância, nos campos planos próximos à vila de Brzezinka. Esse novo complexo será muito maior que o campo original. Ele será chamado de Auschwitz II Birkenau. A construção começa em outubro de 1941. A primeira força de trabalho é composta por 10.000 prisioneiros de guerra soviéticos, levados sob forte escolta. Em poucos meses, a maioria está morta de fome, exposição e doenças. Eles são as primeiras vítimas de Birkenau, construindo as paredes que mais tarde aprisionarão outros. O projeto de Birkenau é metódico. Ele é disposto como uma máquina. Fileiras paralelas de barracões, uma estrada central, torres de guarda em intervalos regulares. No centro, trilhos de trem que se estendem para dentro do campo, terminando em uma longa rampa de desembarque, fundamental para permitir que trens de deportados sejam levados diretamente ao centro de extermínio. Da chegada à execução, o processo pode ser medido em horas. Enquanto isso, a administração da SS cresce. O WVHA, o principal escritório econômico e administrativo da SS, gerencia orçamentos, construções e contratos. Engenheiros e arquitetos desenham plantas. Empresas locais disputam licitações. O extermínio de seres humanos é tratado como um projeto logístico com cronogramas, faturas e recibos. Até mesmo a indústria química se torna uma parceira. A empresa IG Farben investe em Monowitz, nas proximidades, planejando uma enorme fábrica de borracha sintética e combustível. Ela exige milhares de trabalhadores. A SS concorda em fornecer prisioneiros. Em troca, Auschwitz se expande ainda mais para Auschwitz III Monowitz, onde o trabalho escravo alimentará a indústria alemã. Assim, Auschwitz desenvolve 3 funções interligadas. Primeira, campo de concentração, aprisionando e aterrorizando inimigos políticos. Segunda, campo de trabalho, explorando os prisioneiros até a morte. Terceira, campo de extermínio, aniquilando judeus e ciganos com velocidade industrial. O sistema está pronto em 1942, justamente quando as deportações de judeus de toda a Europa se aceleram. Para o mundo exterior, os nazistas mantêm uma máscara. As deportações são chamadas de reassentamento. As famílias são orientadas a arrumar pertences e valores para a viagem. Alguns acreditam que vão para o leste em busca de novos lares ou recomeço. A realidade é Auschwitz. Aqui reside a crueldade no centro do projeto, a enganação. A enganação era central. As famílias eram informadas de que estavam sendo reassentadas. Em Birkenau, casas de banho falsas, ganchos numerados e orquestras criavam esperança que amortecia a resistência, transformando a esperança em arma. No fim de 1942, Auschwitz já era um centro de extermínio sem igual. Dezenas de milhares de judeus da Polônia e Eslováquia desapareceram dentro de suas cercas. Em 1943, seguiram-se transportes da Europa Ocidental, judeus holandeses, franceses, belgas. Em 1944, a máquina atingiu seu auge com a destruição dos judeus da Hungria. Em cada etapa, o sistema se aperfeiçoa. A capacidade aumenta. Os crematórios são reconstruídos para queimar mais corpos. Registros são mantidos, números contados, cotas cumpridas. Este não é um lugar de terror aleatório. É um lugar de apagamento organizado. Um oficial da SS mais tarde descreveu de forma arrepiante: Auschwitz não era caos. Era um fluxo de trabalho. Mas como era esse fluxo de trabalho? Como era descer do trem, ser empurrado para dentro do sistema? O próximo capítulo segue esse caminho, da chegada ao extermínio. O projeto de Auschwitz se concretiza no momento em que os trens chegam. Para os judeus deportados para cá, a própria viagem já é brutal. Eles são conduzidos como gado em vagões, 40, 50, às vezes 80 pessoas em um único vagão. Não há assentos nem janelas, mal há ar. Baldes servem como latrinas. Comida e água são escassas.
As viagens duram dias, às vezes uma semana. Quando o trem chega a Auschwitz, muitos lá dentro já estão mortos. Mas para aqueles que descem na rampa, a verdadeira máquina está apenas começando. É noite com mais frequência do que dia. Refletores iluminam o pátio. Os guardas gritam ordens. Os cães latem, puxando as coleiras. Homens da SS uniformizados posam com pranchetas e pistolas na cintura. Os prisioneiros são forçados a sair, cambaleando, cegos pela luz repentina. A própria rampa está repleta de pertences, malas, berços, chales de oração. As famílias se agarram umas às outras, desorientadas, segurando sacolas de comida que nunca irão consumir. Esta é a primeira estação do processo: seleção. Médicos ficam no centro da rampa. Entre eles está Josef Mengele, lembrado com clareza arrepiante pelos sobreviventes. Suas luvas brancas, seu sorriso casual. Ele levanta a mão, aponta para a esquerda ou para a direita. À esquerda, homens e mulheres considerados fortes o suficiente para o trabalho. À direita, crianças, idosos, doentes, mães com bebês. Dizem a eles que serão desinfetados e precisam tomar banho antes de entrar no campo. A verdade é outra. Os enviados para a direita marcham por um caminho estreito, ladeado por arame farpado e guardas armados. Eles são levados a prédios baixos, disfarçados de casas de banho. Nas portas estão pintadas as palavras banheiro. Dentro, os cômodos são revestidos de azulejos e equipados com chuveiros falsos. Eles recebem ordens para se despir, pendurar suas roupas cuidadosamente e memorizar o número do gancho. Alguns são informados de que receberão roupas de trabalho depois de se limparem. A ilusão se mantém, mesmo nos minutos finais. Então as portas se fecham com força. Pelotas de Zyklon B, cianeto de hidrogênio, são lançadas por aberturas no teto. Em poucos minutos o cômodo se enche de gás sufocante. O pânico irrompe, corpos se comprimem contra as portas, se amontoam nas paredes. Em 20 minutos, tudo está em silêncio. Do lado de fora, homens da SS aguardam com cronômetros. A eficiência é medida. O tempo importa. A câmara de gás precisa ser liberada para o próximo transporte. Prisioneiros do Sonderkommando, judeus forçados a servir sob ameaça de morte, entram na sala com máscaras de gás. Sua tarefa: arrastar os corpos para fora, procurar ouro nos dentes, raspar os cabelos e empilhar os cadáveres para os crematórios. É um trabalho além do horror. Eles sobrevivem semanas, às vezes meses, antes de serem executados e substituídos. Enquanto isso, aqueles enviados para a esquerda na rampa têm um destino diferente. Eles são reunidos em filas, despidos de suas roupas e raspados da cabeça aos pés. Seus nomes desaparecem. Em seu lugar, um número é tatuado no braço. Esse número se torna sua identidade. Recebem uniformes listrados, muitas vezes grandes ou pequenos demais, e tamancos de madeira que causam bolhas nos pés. A partir desse momento, eles não são mais pessoas aos olhos da SS. São unidades de trabalho marcadas para exaustão e morte eventual. A linha de produção de Auschwitz é devastadora, mas direta. Primeiro, transporte. Vagões de gado chegando pontualmente de toda a Europa. Segundo, seleção. Um momento de vida ou morte na rampa. Terceiro, processamento. Ou gaseamento e cremação, ou tatuagem e trabalho forçado. Quarto, exploração. Trabalho escravo até a morte, depois substituição. Em cada etapa, o engano desempenha um papel. Os chuveiros, os ganchos numerados. As orquestras eram obrigadas a tocar música enquanto as colunas marchavam em direção às câmaras. A SS entendia que a falsa esperança reduzia a resistência e esse engano ia além do campo. Em 1944, quando a pressão internacional aumentou, os nazistas permitiram que a Cruz Vermelha visitasse Theresienstadt, outro campo, apresentando-o como um assentamento modelo. Nenhuma visita desse tipo foi permitida em Auschwitz. Aqui, o sigilo era absoluto. A escala da linha de produção é impressionante. Em 1943, Auschwitz podia processar 4.400 pessoas por dia em suas câmaras de gás e crematórios. 4 crematórios principais operam em Birkenau, cada um com salas subterrâneas para despir-se, câmaras e fornos acima. As cinzas são despejadas em rios, espalhadas em campos e até usadas como fertilizante. Nada resta das vítimas além da fumaça.
Prisioneiros que ainda viviam no campo descreveram o cheiro, denso, sufocante, inescapável, um fedor de carne queimada que se espalhava por quilômetros. Os pássaros não cantavam perto das chaminés. Os moradores locais, fazendeiros e trabalhadores ferroviários não podiam ignorar isso. O sistema funciona com eficiência implacável. Na primavera de 1944, durante a destruição dos judeus da Hungria, o sistema operou em seu auge. Comunidades inteiras chegam em transportes, vilarejos inteiros, distritos inteiros. Em apenas 2 horas após a chegada, a maioria está morta. Em apenas 8 semanas, mais de 400.000 judeus húngaros foram assassinados em Auschwitz. Para os sobreviventes, a lembrança da seleção é a ferida mais profunda. Um deles recorda: eu segurava a mão da minha mãe, e o homem apontou. Fui para a esquerda. Ela foi para a direita. Nunca mais a vi. Outro descreveu ter visto seus irmãos mais novos marchando em direção à câmara, com os rostos calmos, ainda acreditando que iam tomar banho. Para entender Auschwitz, é preciso ver isso não como crueldade aleatória, mas como um sistema. Foi projetado para eliminar a resistência, mover corpos com precisão, reciclar posses, maximizar o fluxo. Isso é assassinato industrial. O campo não chegou ao extermínio em massa por acaso. Ele foi criado para isso. E ainda assim, dentro dessa máquina, havia momentos de reconhecimento humano. Um olhar trocado na rampa, uma oração sussurrada antes de entrar na câmara, um prisioneiro contrabandeando um bilhete, enterrando-o no chão, na esperança de que alguém o encontrasse um dia. Mas esses momentos não podiam alterar o sistema. Para a grande maioria dos judeus que entraram em Auschwitz, o caminho não tinha saída. Ele terminava apenas em silêncio, fumaça e cinzas. Ainda assim, o caminho não era apenas sobre matar. Era também sobre controle. Além das câmaras e crematórios, Auschwitz criou um universo de terror diário, barracões, punições, experimentos que se tornaram seu próprio mundo de horror. É para lá que vamos agora. Os sobreviventes falam disso com vozes trêmulas. A rampa ferroviária dentro de Birkenau, onde os trens chegavam, era o limiar entre a vida e a morte. Famílias se agarravam umas às outras com força, descendo dos vagões de gado sob o brilho dos holofotes. Mães com crianças, idosos, doentes, todos eram direcionados à direita, em direção às câmaras. Jovens homens e mulheres fortes o suficiente para trabalhar eram direcionados à esquerda. A rampa não era caótica. Era uma máquina de triagem operada com calma implacável. Um simples gesto da mão de um médico podia apagar linhagens inteiras. De um lado, um menino foi enviado para o trabalho, e seus pais foram enviados para a morte. Do outro, uma mãe segurando seu bebê era empurrada diretamente para a câmara de gás. Um sobrevivente recordou: eu tinha 14 anos. Mengele apontou para a esquerda para mim, para a direita para minha mãe. Tentei correr atrás dela, mas um guarda me bateu e me empurrou. Foi a última vez que vi o rosto dela. Essa cena, repetida milhares de vezes, tornou-se a imagem definidora de Auschwitz. A rampa não era apenas um local de chegada. Era uma esteira transportadora para dentro do sistema. Dentro de Auschwitz-IP, entre o bloco 10 e o bloco 11, havia um pátio. Em sua extremidade mais distante, havia uma parede coberta com um material escuro para absorver as balas. Essa era a parede negra. Aqui, milhares de prisioneiros, membros da resistência polonesa, cativos soviéticos, homens e mulheres judeus, foram executados por fuzilamento. Os prisioneiros marchavam até a parede, despidos, com as mãos amarradas e as cabeças raspadas. Eles eram mortos a tiros em silêncio, e seus corpos arrastados em carrinhos. As execuções não eram surtos aleatórios de violência. Eram agendadas, registradas e aprovadas burocraticamente. Para aqueles presos nos blocos próximos, o som dos tiros era um pano de fundo constante. Isso reforçava a mensagem de que a vida ali podia acabar a qualquer momento. Os barracões de Birkenau eram estábulos de madeira, projetados para cavalos, nunca para pessoas. Cada galpão abrigava até 1000 prisioneiros. Beliches de 3 andares forravam as paredes, cada espaço apertado para corpos juntos. Os colchões de palha apodreciam. A madeira estava infestada de ratos e piolhos. As condições sanitárias eram inexistentes. Numa das extremidades havia fileira de latrinas, buracos em lajes de concreto. Centenas de pessoas foram obrigadas a fazer suas necessidades fisiológicas juntas sob vigilância.
Em minutos, a doença se espalhou com velocidade assustadora: disenteria, tifo, tuberculose. No inverno, ventos gelados cortam as frestas. No verão, o calor era sufocante. Prisioneiros acordam e encontram a pessoa ao lado já morta, o corpo rígido e frio, ainda espremido contra os vivos. A chamada era outro ritual diário de tormento. Ao amanhecer e ao entardecer, prisioneiros eram levados ao pátio, obrigados a ficar em filas por horas, independentemente do clima. Se alguém escapasse, todo o bloco podia ser mantido em posição de sentido até o fugitivo ser capturado ou até prisioneiros desmaiarem de exaustão. Um homem lembrou: ficamos ali do anoitecer ao anoitecer. Nevou. Pessoas desmaiaram, congelaram e morreram. E seus corpos foram deixados em pé, apoiados pelos vivos ao lado deles. Se os alojamentos representavam negligência, os blocos médicos representavam crueldade disfarçada de ciência. O Dr. Joseph Mengele, lembrado como o Anjo da Morte, era particularmente fascinado por genética, especialmente pelo estudo de gêmeos. Ele procurou na rampa pares de crianças idênticas, puxando-as para o lado com fingida gentileza. Em seu laboratório, ele os media, injetava, mutilava, tudo sob o pretexto de pesquisa. Poucos gêmeos sobreviveram. Outros médicos conduziam experimentos de esterilização, buscando métodos para eliminar populações inteiras sem balas ou gás. Prisioneiros eram injetados com produtos químicos, expostos à radiação e operados sem anestesia. Para as vítimas, esses experimentos significavam agonia lenta. Para os perpetradores, eram apresentados como progresso médico. Essa ciência perversa não era obra de alguns poucos loucos. Foi sancionada pela SS, incentivada pela ideologia e, às vezes, publicada em revistas médicas alemãs. Todos os dias, a vida em Auschwitz era pontuada por um terror calculado. As punições eram públicas, destinadas a quebrar o moral. Prisioneiros pegos com pão extra ou acusados de sabotagem eram enforcados diante de todo o campo reunido. Os guardas usavam cães como armas, soltando-os sobre prisioneiros enfraquecidos. A orquestra do campo tocava música nos portões. Prisioneiros marchando entravam e saíam ao som de melodias alegres. Valsas, marchas, canções folclóricas. Os sobreviventes lembram da amarga ironia. Vida e morte ao ritmo dos violinos. E havia um engano constante. A SS incentivava os prisioneiros a acreditar que poderiam sobreviver se trabalhassem mais, obedecessem às ordens e permanecessem invisíveis. Na verdade, o trabalho apenas adiava a morte. A fome, a doença ou outra seleção acabavam por levar quase todos. Auschwitz não dependia apenas da brutalidade física. Foi projetado para corroer a identidade, para apagar a dignidade. Os nomes foram substituídos por números. As cabeças eram raspadas. Os uniformes faziam todos parecerem iguais. As cartas de casa, se chegavam, eram fortemente censuradas. O objetivo era tirar dos prisioneiros a individualidade, fazendo-os acreditar que eram menos do que humanos. Os sobreviventes falam do choque de se verem nesse estado. Esqueléticos, sem cabelo, sem nome. Muitos disseram que a pior crueldade não era a fome ou o frio, mas a sensação de se tornar nada aos olhos do mundo. Um prisioneiro escreveu depois: eles queriam que acreditássemos que já estávamos mortos, que não havia diferença entre nós e as cinzas na cova. E ainda assim, mesmo em meio a esses horrores, fragmentos de humanidade permaneceram. Prisioneiros sussurravam orações em segredo, arriscavam suas vidas para contrabandear bilhetes, dividir migalhas de pão, cantar canções de ninar para crianças. Alguns desenhavam mapas, escondiam diários, gravavam nomes nos beliches de madeira, pequenos atos de desafio ao apagamento. Sobreviver mais um dia, lembrar o próprio nome, era resistência. Nas condições desumanizadoras, a persistência do espírito era uma forma de revolta. Em 1943, notícias sobre Auschwitz vazaram de suas cercas. Relatórios da resistência polonesa chegaram a Londres. Fugitivos traziam testemunhos. Os aliados ouviram sussurros sobre câmaras de gás, sobre trens que nunca retornavam. Mas a realidade completa era difícil de compreender. Mesmo alguns que receberam os relatos duvidaram de sua veracidade. Como um sistema desses poderia existir? Dentro do campo, os prisioneiros conheciam tudo isso muito bem. A rampa, o muro, os barracões, os experimentos. Cada um horror característico. Cada um uma engrenagem na máquina maior. Auschwitz não era apenas um lugar de morte. Era um mundo onde cada espaço,
cada som, cada rotina reforçava a ideologia nazista de desumanização. O assassinato não estava apenas nas câmaras. Estava no desgaste diário da humilhação, no despojo da identidade, na orquestração do desespero. Mas Auschwitz era também mais do que um centro de extermínio. Era uma fábrica de trabalho, alimentando a indústria alemã, gerando lucro e vinculando corporações à engrenagem do genocídio. Desde o início, Auschwitz não era apenas sobre ideologia, mas também sobre economia. Heinrich Himmler, chefe da SS, via os campos como fonte de riqueza para o Reich. Se judeus e outros prisioneiros seriam destruídos, seu trabalho poderia ser aproveitado. Em 1941, já havia planos para integrar Auschwitz à economia de guerra alemã. Os prisioneiros construíam estradas, drenavam pântanos, cavavam canais e extraíam pedra. Suas forças eram espremidas até a gota antes do extermínio. A virada veio com a chegada da indústria. Em 1941, o conglomerado químico IG Farben, uma das maiores empresas do mundo, buscou construir uma grande fábrica para produzir borracha sintética e combustível perto de Auschwitz, chamada Dresden. Buna, Prague. Para Farben, as vantagens eram claras: terrenos baratos, acesso ao carvão e, mais importante, um fornecimento garantido de mão de obra proveniente do acampamento. Para a SS, era uma parceria valiosa demais para ser recusada. Em 1942, começou a construção de uma nova seção de Auschwitz, Auschwitz III, também conhecida como Monowitz. Os prisioneiros marchavam diariamente de seus alojamentos até a fábrica da IG Farben. Outros viviam nos quartéis Monowitz recém-construídos, bem ao lado das fábricas. As condições eram brutais. As jornadas de trabalho chegavam a 12 horas, sob frio congelante ou sol escaldante. Os prisioneiros cavaram alicerces, carregaram máquinas pesadas e misturaram concreto. A desnutrição e os espancamentos os enfraqueceram rapidamente. A expectativa média de vida de um prisioneiro em Monowitz não era medida em anos, mas em semanas. A SS alugava prisioneiros para empresas como a EG, Farben, Siemens, Krupp e outros. Cada empresa pagava uma taxa diária pelo trabalho de um prisioneiro. Se o prisioneiro morresse, outro era fornecido. Isso transformava os prisioneiros em bens descartáveis. Suas mortes não eram um acidente, mas parte da estrutura de custos. Um oficial da SS mais tarde explicou de forma direta: extermínio pelo trabalho. A lógica era fria. O Reich obtinha mão de obra barata enquanto, ao mesmo tempo, avançava com a solução final. A linha entre campo de trabalho e de extermínio se tornou indistinta. Para os prisioneiros, o trabalho era sofrimento sem fim. Sobreviventes lembravam de carregar cargas, tropeçar sob chicotes. Guardas os perseguiam com cacetetes e cães. As rações alimentares eram miseráveis. Uma sopa rala ao meio-dia, uma crosta de pão à noite. A doença se espalhou rapidamente. Disenteria, tuberculose, tifo. Prisioneiros feridos ou doentes eram inúteis para o sistema. Eles eram enviados de volta para Birkenau para um tratamento especial. Um eufemismo para gaseamento. Na chamada, as seleções eram constantes. Um oficial da SS passava pelas fileiras, tirando os mais fracos. Em poucas horas, morriam. Novos transportes garantiam que o suprimento de mão de obra nunca acabasse. Um sobrevivente escreveu: nós conhecíamos a equação. Se você vacilasse uma vez, não viveria mais um dia. A fábrica engolia homens inteiros. A relação entre a SS e as corporações não era escondida. Executivos da IG Farben visitaram Monowitz, inspecionaram prisioneiros e negociaram cotas e custos com oficiais da SS. Contratos e atas de reuniões transformaram vidas humanas em meros itens de uma lista. Era uma burocracia corporativa intrinsecamente ligada ao genocídio. Auschwitz não era apenas domínio de ideólogos fanáticos, mas também de empresários de terno, que assinavam contratos que condenavam milhares à morte. E não fui só eu, Cores. Empresas de armamentos como a Krupp e mineradoras como a Unionwerke utilizaram mão de obra de Auschwitz. Minas de carvão, pedreiras e fábricas eram operadas por prisioneiros trazidos do campo todas as manhãs. A economia de guerra prosperou com esse sistema. A indústria alemã expandiu-se, enquanto prisioneiros morriam aos milhares. À primeira vista, parece haver uma contradição.
Por que matar judeus e outros se sua mão de obra poderia ser usada? Para os nazistas, não havia contradição. O sistema equilibrava os objetivos. Prisioneiros fortes trabalhavam até desabar. Os fracos ou jovens eram enviados para as câmaras de gás. Esse equilíbrio nunca teve a ver com preservar vidas. Tratava-se de extrair o máximo valor antes do extermínio. Os seres humanos eram matéria-prima. Trabalho, ouro, dentes, cabelo, cinzas, nada mais. Ainda assim, nesse sistema sombrio, o trabalho às vezes era caminho para a sobrevivência. Prisioneiros buscavam tarefas com condições melhores, como trabalho interno, funções leves ou acesso a restos de comida. Um emprego na cozinha, nos armazéns do Canadá, separando pertences ou nos escritórios do campo. Qualquer um desses podia significar uma semana extra, um mês a mais de vida. Alguns prisioneiros aprenderam a esconder fraquezas, manter-se eretos na chamada e parecer saudáveis nas seleções. Outros negociavam, roubavam ou subornavam guardas por postos mais seguros. Sobreviver exigia astúcia, sorte e resiliência sem limites. Mesmo os prisioneiros mais privilegiados viviam sob ameaça constante. A qualquer momento, um acidente, uma doença ou um capricho dos guardas poderia pôr fim à sua frágil trégua. Dentro das fábricas e dos grupos de trabalho, a solidariedade às vezes surgia. Prisioneiros partilhavam pão roubado, avisavam sobre seleções e protegiam os mais fracos. Trabalhadores poloneses das aldeias próximas jogavam comida sobre as cercas, arriscando punições severas. Esses pequenos atos não derrotaram o sistema, mas ofereceram humanidade em um lugar para apagá-la. Sobreviventes recordavam que uma casca de pão podia significar a diferença entre vida e morte. Em 1943 e 1944, a exploração do trabalho em Auschwitz estava integrada à máquina de guerra alemã. Dezenas de subcampos ramificavam-se do complexo principal, cada um ligado a uma fábrica, mina ou projeto de construção. Auschwitz tornou-se não só um campo, mas um vasto império industrial de escravidão. Com a intensificação da guerra, a pressão para extrair mais dos prisioneiros aumentava. As cotas de produção aumentaram e as punições pelo fracasso se tornaram mais severas. Ao mesmo tempo, os transportes continuavam a chegar, alimentando as fornalhas e substituindo os mortos. Era um sistema que combinava absoluta descartabilidade com absoluta demanda. Não importava quantos morressem, a máquina continuava funcionando. Quando Auschwitz foi libertado, mais de 40 mil prisioneiros já haviam passado apenas por Monowitz. Poucos sobreviveram. A maioria pereceu de exaustão, fome ou seleção. Seus corpos terminaram nos mesmos crematórios que os daqueles que nunca trabalharam um dia sequer. A parceria entre a SS e as corporações deixou uma mancha que a história não apagou. Após a guerra, alguns executivos da IG Farben foram julgados por crimes de guerra. Outros retornaram silenciosamente aos negócios. As próprias fábricas continuaram sob nova administração, suas origens entrelaçadas com o genocídio. Esta é a verdade assustadora. Auschwitz não foi apenas um instrumento de ideologia, foi também um modelo de negócio. Seres humanos foram convertidos em horas de trabalho, lucros e produtos industriais. O assassinato era eficiência, a escravidão era receita. E nesse sistema, judeus e outros prisioneiros nunca voltaram para casa. Não porque lhes faltasse vontade, não porque resistiram pouco, mas porque o sistema foi projetado para consumi-los por completo. Em 1944, a máquina de Auschwitz operava em plena capacidade, mas fora de suas cercas, a guerra se voltava contra a Alemanha. O Reich, antes considerado imparável, agora desmoronava em todas as frentes. Com o colapso vieram a fase mais intensa de assassinatos em Auschwitz e seu desmantelamento. A maior operação de extermínio da história de Auschwitz começou na primavera de 1944. A Alemanha havia ocupado a Hungria em março, temendo que seu aliado buscasse a paz com os aliados. Quase imediatamente, Adolf Eichmann e sua equipe da SS organizaram a deportação dos judeus húngaros. Entre maio e julho de 1944, mais de 437 mil judeus húngaros foram transportados para Auschwitz em mais de 140 trens. Foi a deportação mais rápida e concentrada do Holocausto.
Dia após dia, trens chegavam à rampa de Birkenau. Cidades inteiras desapareceram em poucas semanas. Em muitos casos, os deportados eram assassinados em até 2 horas após a chegada. As famílias nunca chegaram nem a ver os alojamentos. Os crematórios tiveram dificuldades em dar conta da demanda. Chamas jorravam alto das chaminés. Quando os fornos transbordavam, corpos eram queimados em fossas a céu aberto e a fumaça era visível a quilômetros. Moradores locais lembravam do céu vermelho e do ar com cinzas. Este era Auschwitz, no auge industrial, em sua forma mais eficiente e horripilante. O sistema processou dezenas de milhares de vidas como numa linha de montagem. Além do arame farpado, o Reich encolhia. Os aliados desembarcaram na Normandia em junho de 1944. Forças soviéticas avançavam pela Europa Oriental. Bombas caíam sobre as cidades alemãs. Até Auschwitz sentiu os tremores. Aviões de reconhecimento aliados sobrevoavam o local. Redes de resistência contrabandeavam mapas e relatos de testemunhas. Em novembro de 1944, sob pressão internacional e com o avanço soviético, Himmler ordenou o fim das câmaras de gás em Auschwitz. As câmaras foram desacelerando até pararem. Os crematórios foram desmontados, alguns destruídos para ocultar evidências. Mas as mortes não cessaram totalmente. Milhares continuaram morrendo de fome, doenças e exaustão. E os transportes para outros campos continuaram até as últimas semanas. Uma das poucas revoltas armadas dentro de Auschwitz irrompeu em outubro de 1944. Os Sonderkommando, forçados a operar as câmaras de gás, organizaram-se secretamente com pólvora contrabandeada por mulheres, com que fizeram explosivos rudimentares. No dia 7 de outubro, eles se rebelaram. Os prisioneiros atacaram os guardas, incendiaram o crematório 4 e mataram homens da SS. O prédio foi destruído no confronto, mas a rebelião foi rapidamente esmagada. Centenas de membros do Sonderkommando foram executados. Embora o levante não tenha parado os assassinatos, ele é um dos atos de resistência mais poderosos em Auschwitz. No coração da máquina de morte, os prisioneiros reagiram. Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho estava a menos de 80 quilômetros. O pânico se espalhou nos membros da SS. Ordens foram dadas para evacuar Auschwitz. O objetivo: levar prisioneiros ao interior da Alemanha para trabalho forçado e impedir testemunhas de caírem nas mãos soviéticas. Em 17 de janeiro, 58 a 100 mil prisioneiros marcharam de Auschwitz. Era inverno, com temperaturas abaixo de zero. Receberam pouca comida, nenhum abrigo ou descanso. Quem desabava era morto a tiros. Essas evacuações ficaram conhecidas como Marchas da Morte. Estradas por toda a Polônia e Alemanha se encheram de cadáveres de prisioneiros caídos. Só uma parte dos forçados a sair sobreviveu para chegar a campos como Buchenwald ou Bergen-Belsen. Para os milhares que ficaram, fracos demais para marchar, outro destino os aguardava. Em 27 de janeiro de 1945, soldados do 61º Exército Soviético se aproximaram de Auschwitz sem saber o que encontrariam. O que descobriram desafiava a compreensão. Dentro do arame farpado estavam cerca de 7 mil sobreviventes, esqueléticos, mal vivos. Muitos estavam fracos demais para se mover. Eram crianças, mulheres e homens que, de alguma forma, suportaram a fome, a doença e o terror até o fim. Espalhados pelo campo havia 600 cadáveres congelados na neve ou deitados nos barracões. Os armazéns estavam cheios de pertences saqueados. 800 mil casacos femininos, 40 quilos de ouro extraído de dentes, montanhas de sapatos, óculos e malas. E havia cabelo humano, 7 toneladas embaladas em sacos, pronto para envio a fábricas alemãs para uso na indústria têxtil. Os libertadores não encontraram palavras. Eles já tinham visto campos de batalha, mas nunca um lugar como aquele, um local projetado para apagar a própria humanidade. Para os sobreviventes, a libertação foi tanto salvação quanto luto. Eles estavam livres, mas estavam sozinhos. A maioria descobriu que suas famílias haviam desaparecido, suas comunidades destruídas. O lar já não existia mais. Um sobrevivente disse: "Quando os russos abriram os portões, eu saí andando, mas não havia para onde ir.
Meus pais, minhas irmãs, minha cidade, eles eram cinzas. O triste destino dos judeus em Auschwitz não foi apenas terem sido mortos, mas que tão poucos retornaram às vidas que conheciam. A libertação revelou não apenas sobreviventes, mas uma ausência, um povo inteiro apagado. Nas semanas após a libertação, investigadores soviéticos documentaram o campo. Eles tiraram fotografias, coletaram depoimentos e preservaram evidências. O que eles registraram se tornou uma das primeiras provas do Holocausto apresentadas ao mundo. A história completa de Auschwitz só começava a se revelar. Sobreviventes carregavam memórias, perpetradores culpa, e o mundo se deparava com a pergunta: como um sistema assim pôde existir? O acerto de contas viria nos tribunais e nos livros de história. Depois, a fumaça se dissipou. Silêncio sobre as chaminés que não queimavam mais. A libertação trouxe liberdade e revelação, a descoberta da verdadeira dimensão de Auschwitz. O que se seguiu foi justiça, memória e a luta para compreender um crime além de qualquer medida. É aí que a história se conclui. A libertação não encerrou a história de Auschwitz. Ela iniciou uma narrativa de acerto de contas, de memória e de alerta. Os portões haviam sido abertos, mas o que havia lá dentro exigia mais do que a libertação. Exigia a verdade. No imediato pós-guerra, as potências aliadas buscaram levar os principais nazistas à justiça. Nos julgamentos de Nuremberg, de 1945 a 1946, Auschwitz foi uma prova central do Holocausto. O ex-comandante Rudolf Höss foi capturado em 1946. Em seu julgamento, ele testemunhou em detalhes arrepiantes sobre como Auschwitz funcionava. Ele falou sobre capacidades, cronogramas e ordens recebidas de Himmler. Seu testemunho confirmou a natureza sistemática e burocrática do genocídio. Höss foi condenado e, em 1947, executado nos terrenos de Auschwitz, perto do crematório onde tantos haviam perecido. Outros oficiais da SS foram julgados, médicos, guardas, administradores. Alguns foram sentenciados, mas muitos voltaram a se integrar à sociedade do pós-guerra. O crime era tão vasto que nenhum tribunal poderia contê-lo. Os julgamentos se estenderam por décadas, muitas vezes dificultados pela falta de provas, vontade política ou atenção pública. O registro desigual da justiça mostrava uma verdade maior. O crime de Auschwitz era tão vasto que nenhum tribunal poderia abarcá-lo. Para quem sobreviveu a Auschwitz, a libertação foi o início de novo sofrimento. Poucos encontraram suas famílias. A maioria soube que pais, irmãos, cônjuges e filhos foram mortos. Seus lares desapareceram. Suas comunidades foram apagadas. Muitos sobreviventes enfrentaram hostilidade ao retornar. Vizinhos tomaram casas e lojas judaicas. Alguns foram recebidos com indiferença, outros com antissemitismo declarado. O fardo psicológico era imenso. A culpa do sobrevivente assombrava muitos. Por que sobrevivi quando tantos outros eram mais fortes? Pessoas melhores morreram. Pesadelos, silêncio e tristeza os acompanharam por décadas. E, no entanto, os sobreviventes optaram por testemunhar. Em memórias, em salas de aula, em tribunais, eles levaram a memória de Auschwitz para o mundo. Primo Levi, Elia Wiesel, Charlotte Delbo. Escritores que resistiram e deram voz àqueles que não puderam. Seus testemunhos tornaram-se a consciência da história. Em 1947, o governo polonês preservou Auschwitz como um museu. Os barracões, a rampa, as ruínas dos crematórios, tudo foi mantido de pé como prova. Milhões já passaram por seus portões lendo a placa Arbeit macht frei, o trabalho liberta, sabendo que era uma mentira. O museu tornou-se não apenas um lugar de lembrança, mas também uma sala de aula. Todos os anos, chefes de Estado, estudantes e visitantes comuns vêm para testemunhar. Estar em silêncio onde tantas vidas terminaram é confrontar o abismo da crueldade humana. Internacionalmente, 27 de janeiro, data da libertação de Auschwitz, foi posteriormente declarado Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. É um dia não apenas para homenagear as vítimas, mas para enfrentar a negação, a distorção e a persistência do antissemitismo. Auschwitz levanta questões que vão além de seus arames farpados. Como pessoas comuns,
Guardas, funcionários, trabalhadores ferroviários, engenheiros puderam participar de um sistema assim. Como um Estado moderno pôde direcionar suas burocracias, indústrias e ciências para o extermínio? As respostas estão na ideologia, na obediência e na indiferença. Auschwitz foi possível porque milhões acreditaram ou aceitaram que os judeus não eram plenamente humanos. Foi sustentado por papéis, por horários, pelo silêncio. O campo mostra que o genocídio não começa nas câmaras de gás. Ele começa com palavras, com propaganda que desumaniza, com leis que excluem, com vizinhos que desviam o olhar. Esse é o alerta que Auschwitz nos deixa. O título desta história merece ser repetido: O triste destino dos judeus que nunca voltaram para casa. Para os sobreviventes, os portões se abriram, mas para a maioria, não havia lar para onde voltar. Ruas, antes cheias de vozes judaicas, ficaram em silêncio. Sinagogas permaneceram vazias. Gerações foram apagadas. A tragédia de Auschwitz não está só nos números de mortos, mas na ausência deixada. Ausência nas famílias, aldeias, cultura, história. Judeus que deveriam reconstruir após a guerra já não estavam lá. Seus filhos, seus netos, nunca nasceram. Os sobreviventes carregaram memórias, mas comunidades inteiras desapareceram. Esse vazio ainda está conosco. Enquanto a negação e a distorção se espalham, o dever de lembrar pesa ainda mais. Auschwitz não é só um evento do passado, é um sinal de alerta para o presente. Cada visitante que caminha por suas ruínas, cada estudante que ouve a história de um sobrevivente, cada leitor que se depara com os testemunhos, torna-se um elo na corrente da lembrança. Porque esquecer é correr o risco de repetir. Minimizar é desonrar os mortos. Negar é se aliar aos perpetradores. Os sobreviventes estão partindo. Suas vozes estão se apagando. Agora, a responsabilidade é nossa. Levar adiante suas palavras e garantir que os judeus que nunca voltaram para casa não sejam apagados novamente pelo silêncio. Em 27 de janeiro de 1945, os portões de Auschwitz se abriram e os soldados encontraram sobreviventes. Mas mais do que isso, encontraram ausência. Ausência que se estendia por toda a Europa, por gerações. Judeus que embarcaram nos trens para Auschwitz não eram prisioneiros esperando libertação. Eram alvos de um sistema feito para o apagamento. Suas casas permaneceram vazias, não porque não resistiram, mas porque a máquina de Auschwitz foi construída para garantir que nunca voltassem. Dizer seus nomes, caminhar por suas ruas, lembrar de suas vidas é um ato de resistência contra esse projeto. Porque Auschwitz não começou com câmaras de gás, começou com palavras, com ódio, com silêncio. E lembrar é resistir ao seu retorno. Se esta história te emocionou, desafiou ou te ajudou a enxergar a Segunda Guerra Mundial de forma diferente, seria uma honra ter você em nossa comunidade crescente. Inscrever-se não é apenas um clique. É uma forma de apoiar mais histórias impactantes, mais vozes esquecidas e mais verdades do passado. Se você acredita que essas histórias são importantes, inscreva-se e vamos juntos nessa jornada. Não se esqueça de comentar. Lemos e gostamos de saber sua opinião. Até a próxima, continue explorando a história com a Epic War. Continue fazendo perguntas. Continue buscando a verdade.